Olá, queridos amigos, aqui estamos nós para darmos continuidade aí ao capítulo 8 que está sendo estudado. Nós dividimos em 3 partes, estudamos a primeira parte, hoje nós vamos dar continuidade nesse capítulo tão bonito. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, tudo tranquilo. Você está Tudo bem, bem, Thelma? tudo Esperando que os bem. amigos também estejam bem, não é isso? E a gente aí continuando o nosso estudo do livro Ação e Reação. E na primeira parte, como Thelma falou, nós dividimos em 3, nós vimos a ida da irmã Alzira, né, à Mansão Paz. Ela vem já com a missão de tentar aprontar tudo para poder ter o retorno do Antônio Olímpio à nova vida no nosso planeta aqui, no nosso plano, né? Em que ele vai reencarnar primeiro, ela vai reencarnar depois, para voltar a ser esposa dele, e eles vão reencarnar naquele núcleo familiar ali que ela tem o filho Luiz, e para poder ajudar tanto o Antônio Olímpio quanto o filho Luiz, que está sendo obsediado pelos 2 tios que foram assassinados pelo pai dele, o Antônio Olímpio. Então, aí a gente vê nessa primeira parte, ela pede para ver Antônio Olímpio antes de vir aqui ao planeta Terra, que eles vão fazer uma visita à casa do Luiz, porque a missão deles, que a gente vê do capítulo 7, é convencer os 2 irmãos, o Clarindo e o Leonel, a desistirem desse processo obsessivo ao Luiz, para que eles possam, depois, no futuro, reencarnar também como filhos de Alzira e de Antônio Olímpio. Então, o que a gente viu foi uma prece muito sentida dela, porque ela pede para visitar Antônio Olímpio antes de vir à Terra, e ela faz uma prece à Mãe Santíssima pedindo por eles, né? Então, o Antônio Olímpio, que estava totalmente sem ali Dementado, desmemoriado, né? totalmente apático, né? Ele consegue despertar e falar Alzira, Alzira, ele reconhece ela. Só que Silas fala, olha, para ele não é bom voltar essa memória e essas emoções Uhum. agora, e bota ele para dormir de novo. Então, nós terminamos o capítulo quando eles estão se aproximando da Terra, chegando perto da casa do Luiz, que é o filho dela. Então, estão indo André, Hilário, Silas e a irmã e a Alzira. E aí nós vamos continuar agora, a Thelma vai ler para a gente a continuidade desse capítulo. É. E agora a gente vai para a parte 2, né? Continuando aí isso que a Márcia está contando. Então, ele diz, né? O André está contando para nós. Levemente amparada, a irmã Alzira, pelo braço de Silas, designava aqui e ali esse ou aquele trecho dos caminhos e pastagens que lhe evocavam mais expressivas recordações. Ela está visualizando, né, o local onde ela viveu por aquele período do casamento, período pequeno, né, uns 6 anos mais ou menos, e ela está recordando. E, de repente, desvelou-se-nos em estreita planície o casario em que se lhe desenvolvera o drama funesto. Em verdade, o luar revelava sólida construção em franca decadência. Quer dizer, uma casa já em construção velha, né? Extensos pátios laterais exibiam grandes jardins, arruinados pelo pisoteio constante dos bovinos de grande porte. Porteiras desconjuntadas, tapumes derruídos, as varandas imundas falavam sem palavras da desídia dos moradores. E entidades estranhas, embuçadas em largos véus de sombra, transitavam absortas nos grandes terreiros, como se ignorassem a presença umas das outras. A gente consegue visualizar a cena, né? Não sei se vocês, mas a gente vê aí aquelas pessoas deambulando ali como se fosse um pátio e não tomando noção de que eram observados. E isso a gente fica pensando, né, refletindo nas nossas realidades. A gente sabe que não é espaço vazio, né? Então, é possível, nos nossos ambientes, encontrarmos esses não, espíritos, né, presentes
naqueles locais, principalmente quando se trata aqui de uma propriedade praticamente quase que abandonada, né? Então, a gente viu aí os espíritos que estão ali presentes na obsessão do Luiz, então eles certamente estão aí transitando por esse pátio, não é isso, Márcia? E é interessante, Thelma, porque aqui a gente está nesse processo obsessivo, né, que a gente já viu do Clarim, do Leonel e de outros que eles arregimentaram para também, né, que são aqueles usurários que eles colocam, essas pessoas sovinas, muito ligadas às questões materiais. Uhum. Mas, e como ele era totalmente preso a questões materiais, o Luiz, ele completamente que abandonou a casa. É, E aí a gente também vê a importância da gente manter a nossa casa com limpeza, né, com cuidados, com tudo que é nosso, nesse sentido, porque um ambiente eu fico pensando abandonado assim, quando a gente faz até uma faxina e tudo, você acaba cansada, mas você não sente assim, é tão respira, bom, ai, né? dá uma sensação de tanta coisa boa quando você vê sua casa limpa, Você arrumadinha. mexe com os fluidos mesmo, você mexe com Exatamente. aqueles fluidos que estão ali acumulando, né? As nossas palavras, os nossos pensamentos, situações desagradáveis que acontecem naquela casa, naquele ambiente, tudo está ali, presente, né? O André Luiz tem um livro, não sei qual agora, que ele fala dos miasmas, né, que contém naquelas paredes da casa onde eles estão visitando. Eu acho que é os mensageiros. Então, tudo que a gente fala, pensa, faz, vai contaminando como por exemplo, uma coisa engordurada, né? Que vai sendo empastado com aquelas coisas, né? Imagina, né? Então, E assim, quando e nós estamos falando de duas coisas, né? Quer dizer, para que a gente tenha noção que aqui André Luiz está falando, mostrando aquele cenário físico da casa ali física, mas assim, também de todo o cenário mental do a Luiz que vai psicosfera, né, que a gente criando, chama. né? Isso, exatamente, a psicosfera permitindo a essas obsessões, essas influências que ele também está passando. Mas o que a gente está querendo dizer, né, eu e Thelma, que o nosso ambiente físico, quando ele também está sujo, maltratado, não cuidado, favorece também essas presenças que Com gostam desses certeza. ambientes. Né? Então, Por manter nossa isso, casa arrumada, é, limpa, não guardando coisas que não nos servem mais, isso também é muito importante. e manter assim a casa arejada, né? Isso não é simpatia nem conselhos, né? Absurdos, são coisas naturais, porque a gente está dentro do fluido, né? Nós estamos mergulhados nesse fluido. E isso colabora para nosso tipo de vibração naquele ambiente. Então, cada um de nós tem o ambiente favorável aos seus pensamentos e tudo mais. E a gente tem que cuidar disso, né? Já lemos esse? Já, né? Vamos lá. Com visível receio de se fazer ouvida, a esposa de Olímpio, Dona Alzira, notificou-nos em surdina, quer dizer, ela estava com receio daqueles espíritos ali ouvir o que ela ia falar, né? Porque eles não visualizavam, mas eles poderiam, de acordo com a observação, eles poderiam sentir, né? Então ela diz: são onzenários é agiotas, desencarnados, subrepeticiamente, através de meios lícitos, até aqui, por Leonel e Clarindo, de modo a fortalecer a usura do espírito de meu filho. Quer dizer, o Leonel e o Clarindo, Márcia, são os dois irmãos do Antônio Olímpio. E o filho que ela se refere é o Luiz, que a gente está acompanhando aí a visita, né? E aí a Então, gente vê que ele ah, traz, né, o Leonel e o Clarindo trazem esses espíritos estão circulando pois é, ali, né,
porque ele diz que são agiotas que desencarnaram, que são pessoas totalmente ligadas aos bens materiais, às questões materiais, E mas ele diz que continuam traz... agindo da mesma forma no mundo Exatamente. espiritual. Não, esse subrepticiamente eu fiquei, porque eu realmente não conhecia. Aí, meios Nunca ilícitos, ouvi quer essa dizer, palavra. como se eles tivessem sido contratados, todo mundo está na mesma sintonia, né? Então trouxeram esses do mal aqui, vamos deixar eles aqui junto dele para Para poder ajudar, né? ajudar na influência, né? É. E aí, bom, eu ia até esqueci o que eu ia falar, mas é interessante isso, porque eles estão ali através daquela sintonia que a gente tinha falado, né? Eles não enxergam, mas eles podem ouvir, né? O que eles falam. Então, ela sussurrou. Então, o Hilário pergunta: não nos enxergam? Ele fica surpreso. E o Silas fala: não enxergam, com certeza não nos identificam à chegada. Entretanto, pelo que deduzo, encontram-se demasiadamente fixados nas ideias em que se macumunam. Não se preocupam com a nossa presença, desde que não lhe penetremos a faixa mental, comungando-lhes os interesses. Quer dizer, ali podia circular à vontade, desde que os interesses fossem outros, eles não iam perceber, porque o foco deles estava naquele empreendimento que eles estavam ali com as ideias envolvidas, né? E aí o André diz: isso quer dizer que, se algo lhe falássemos acerca da fortuna terrena, excitando-lhes o gosto da posse humana, indiscutivelmente nos dispensariam a menor atenção. Vou ler de novo. Isso quer dizer que, se algo lhes falássemos acerca da fortuna terrena, excitando-lhes o gosto da posse humana, indiscutivelmente nos dispensariam a menor atenção. Porque está Então, dizendo assim, será que desde que nós. eles não os veem, mas escutariam? É, Se eles falassem algum assunto sobre aquelas questões de ouro, fortuna, não sei o quê, rapidamente eles prestariam atenção. isso. Quer falar mais alguma coisa? Não. E aí o Hilário concorda, Não, o exatamente. Silas fala para ele exatamente. Hilário não, desculpa, Silas. O Silas concorda, exatamente. E por que não fazer? Inquiriu meu companheiro curioso. Não nos seria lícito desperdiçar o tempo. Ou seja, eles não foram lá para isso, né? Eles foram lá para cuidar do Luiz. Então, focar no objetivo. Mesmo porque o trabalho que nos compete espera por nós a reduzidos passos, e ignoramos até agora como se desdobrarão as tarefas. Então, eles tinham uma missão ali, eles não foram lá simplesmente, né? E aí continua: com efeito, entramos e o movimento no interior doméstico era de pasmar, quer dizer, era assim, uma coisa absurda, onde desencarnados de horripilante aspecto iam e vinham através dos corredores extensos, conversando aloucados como se estivessem falando por dentro de si próprios. Tentei algo registrar do que me era dado ouvir, e o ouro constituía assunto fundamental de todos os solilóquios a se entrechocarem sem nexo. Então, a conversa ali era referente ao ouro, ao dinheiro, às cédulas, a tudo isso que eles tinham ali interesse, né? E aí você vê a descrição, né, desse ambiente totalmente dominado, não, mas ali a presença era desses desencarnados de horrível aspecto, né? Andando ali, conversando, como se fosse mesmo um pequeno umbral, né? A extensão Exatamente. do que nós É como conhecemos se o como. ambiente todo da casa ali do Luiz fosse algo assim que você penetrasse, talvez até a gente se sentisse mal. Eu fico imaginando como é que seria a vida da esposa e dos dois filhos nesse ambiente físico já totalmente destruído, sem cuidado, porque ele era sovina, não gastava com nada disso.
tudo se deteriorando, e mais aquilo de ele não valorizava a educação, pode ser até que os netos, os filhos nem na escola tivessem, né? Então, muito triste isso, né? Porque ele não acreditava na educação, né? Então, muitas pessoas pensam assim, que não precisam estudar, não precisam. Apenas o dinheiro basta, né? Então, você não precisa de estudar, porque não tem necessidade de diplomas, de conhecimento. O problema não é o diploma, é a educação moral que nós também vamos adquirindo com o conhecimento, né? Muito triste esse tipo de pensamento. E aí, ele continua: qual se percebesse com mais funda acuidade, com mais fundo cuidado, as tramas do ambiente, Silas estacou de chofre, quer dizer, de repente ele nos deixou os três em recuado ângulo da velha sala, ausentou-se e recomendando-nos aguardar o retorno cautelosamente. Quer dizer, o Silas foi fazer alguma coisa, ia fazer tomar fazer alguma ação ali que era para eles ficarem ali aguardando, né? E ele pretendia estudar com antecipação o nosso quadro de serviço. Decorridos alguns minutos, o Silas volta a eles. Conduziu a irmã Alzira para o aposento em que Adélia é a esposa do Luiz, né? A dona da casa repousava ali junto dos filhinhos, explicando que não lhe convinha um encontro com os irmãos transformados em verdugos. E ali a deixamos sob a custódia de Hilário, que, evidentemente, a contragosto, se deixou ficar distanciado de nós, atendendo aos imperativos da vigilância. A sós comigo, o assistente esclareceu que, para efetuar o socorro com proveito desejável, precisaríamos, antes de tudo, saber ouvir e que, em razão disso, procurasse, de minha parte, não lhe estorvar as atividades, na hipótese de me sentir assaltado por qualquer estranheza diante das atitudes que ele fosse obrigado a assumir. O que a gente entende aqui, Márcia, é que ele fala para o André não fazer perguntas, não Não intervir, interromper, né? interromper, né, no que ele fosse fazer, seja o que fosse, que ele aguardasse, né, o É, momento certo para é porque poder. ele está dizendo assim, ó, você vai me ver fazer coisas estranhas. Não interrompa, porque o que eu vou fazer é o necessário. Eu fico lembrando Isso. do livro Libertação, que o ajudante, né, que é o mentor, desce lá junto. Oh, meu Deus, como é que é o nome dela que está sendo ajudada no Libertação? É, Ah, esqueci. Margaridinha. A Margaridinha, isso. E ele tem o nome dele também, eu nunca vou lembrar, e ele parece que ele vai se juntar à equipe que está ali no processo de obsessão, né? É o Mas não, Gregório aquilo que lidera, é, né? O Gregório ele é isso, o lidera. Gregório lidera, mas ele vai Mas ali. ele tem uns dois ali que participam a mando dele, né? Isso. Mas o instrutor, que está junto de André Luiz, aparentemente vai ficar do lado ali do Gregório. Mas não, isso tudo é como se fosse parte de um jogo para que ele possa ganhar confiança e aos poucos ele vai fazendo com que eles possam ir desistindo do intento da obsessão. Então aqui é a mesma coisa, ele está chegando, vai se enturmar junto do Leonel e do Clarindo, para que ele possa ir ganhando aos poucos a confiança deles, até que ele possa tirá-los dali para poder deixar essa família em paz. Então ele está falando para o André, ó, procure, não fica assim, não é, deixa eu quietinho falando e né, não fica estranhando o que eu vou falar, mas é porque eu preciso, né, manter um diálogo com os Porque dois ele ali, né? precisa de saber quais são as estratégias deles, né? A gente vai ver que são Exatamente. espíritos muito inteligentes. E isso a gente sabe nas nossas reuniões mediúnicas, que aqueles espíritos que se manifestam ali com verdadeiros planejamentos, né? De destruir casas espíritas, destruir a trabalhar no mal, eles são sumamente sábios. Sábios no sentido assim, Exatamente.
não é bem sabedoria dentro do mal, né? Mas são inteligentes, Inteligentes também, né? Então, são assim, astutos, você tem que ganhar a confiança deles, porque se ganhar ele já entra confiança. batendo de frente, não vai dar certo. É isso aí. E aí ele continua: compreendi quanto queria Silas dizer e dispus-me a observar, a aprender e contribuir sem alarde. Penetramos estreito compartimento, onde alguém contemplava grandes maços de papel moeda, acariciando-os com um sorriso malicioso. No intuito de trazer-me bem informado, o assistente segredou-me ao ouvido: este é Luís, que, desligado do corpo pela influência do sono, vem afagar o dinheiro que lhe nutre as paixões. Olha só. Tínhamos pela frente um homem maduro, mas de fisionomia ainda moça, quer dizer, jovem ainda, relaxado nas maneiras, cujo olhos parados sobre as cédulas encimavam-lhe a esquisita expressão de cobiça vitoriosa. Você vê que a casa estava largada, a função dele, a ocupação dele era cuidar desse dinheiro, né? Então, isso criou ali uma sintonia muito forte, né, com essas mentes que estavam ali ligadas a ele. E Quer aí falar ele mais alguma coisa? dorme, e quando ele se desdobra, que sai do corpo, ele continua com o mesmo pensamento. Não sai nem do ambiente onde ele está, ele fica no ambiente do quarto dele ali, da casa Isso, dele, não sai dali, mas fica ali como se estivesse a contar dinheiro o tempo todo. A ideia fixa dele é na questão material da fortuna isso. dele, né? É, É muito triste isso, né? muito triste. Relanceou apressadamente o olhar em volta com a indiferença de quem não nos conseguia ver, e tão logo após um minuto de observação nossa, qual se estivera ele vigiado por Cérberos. Cérberos são Aqueles aquelas cachorros. imagens, né, de É da cachorro. mitologia, são aqueles cachorros de É, 3 cabeças que guardam a porta do inferno. Então, isso, assim, né? Então é como se esses verdugos dele ali, aqueles obsessores, fossem como se fossem esses cachorros esses, ali em cima esses, dele, monitorando todos os pensamentos dele, né? isso, como se fossem guardiões, né? Dois homens desencarnados, de presença desagradável, penetraram no recinto, no pequeno recinto, e, dirigindo-se desabridadamente para nós, um deles interrogou: quem são? Quem são vocês? Quer dizer, eles visualizam e assim, desabridamente, descaradamente, né? Eles perguntam: o que vocês estão fazendo aqui? Quem são vocês? Né? E aí o Silas fala: somos amigos, replicou Silas maquinalmente. Bem, falou o outro, nessa casa ingressam somente aqueles que saibam valorizar o dinheiro. E designando Luís, acrescentou: para que ele não se esqueça de preservar a fortuna que é nossa. Quer dizer, ele estava ali totalmente no domínio deles, né? Tendo esse cuidado para que eles também se sentissem satisfeitos, né? Porque o desejo era dos obsessores. Como ele estava sendo monitorado por eles, né? Eles mantinham esse, o Luiz ali em cima dos valores que estavam cuidando para eles, né? Porque ele já não tem o corpo, então Pois eles é. tinham que se valer do Luiz, né? E assim, mas é interessante que mesmo desencarnados, eles acham que aquela fortuna ainda vai voltar para eles, né? Para Para que ele eles. não se esqueça de preservar a fortuna que é nossa. Uhum. Então, que eles se acham no direito de ter essa fortuna e no E futuro, aí a até gente sendo vê filhos, de novo da Alzira e do Antônio Olímpio, essa fortuna, se eles forem descendentes do Luiz, que será, vai passar de mãos e eles vão de novo, que esse é o objetivo do ministro Sanzio fala, de restituir aquilo que lhes foi tirado por Antônio Olímpio. Mas, de todo jeito, eles também estão angariando débitos
em função de todo esse processo que eles fizeram também, o próprio Antônio Olímpio, a própria Alzira passar, e que estão fazendo esse processo obsessivo no Luiz também. Eles também estão angariando débitos para futuro Claro, para eles, né? lógico. E aí a gente vê, né, por que que as pessoas às vezes deixam grandes fortunas e a família fica naquele afã de receber o seu quinhão, receber a sua. E ninguém é feliz, né? Aquele dinheiro parece que por quê? Porque está envolvido outras mentes desencarnadas ali tomando conta daquele dinheiro, né? Daquela herança. Então, isso é muito comum, né? Não é que o dinheiro seja nocivo, mas o emprego do dinheiro, né? O dinheiro tem que circular, o dinheiro tem que fazer o bem para outras pessoas. Por isso que a doutrina espírita nos fala tanto, né, que nós precisamos de usar tudo aquilo que nós temos ao nosso dispor como se fôssemos usufrutuários, não são nossos, né? Aliás, a gente falou sobre isso no capítulo passado, né? Nada é nosso, tudo é empréstimo de Deus. Exatamente, Thelma. E aí eu lembrei que o ministro Sanzio fala isso, né? Que nada, 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 nada é nosso. Nada. Das questões materiais, de corpo, de nossos corpos, nada. Tudo isso o Pai nos concede para que nós possamos estar aqui nesse plano, né? Usar com sabedoria tudo, por isso que até a nossa inteligência nós temos que Exatamente. usar com responsabilidade, a nossa fala, a nossa palavra, o nosso tempo, né, os nossos desejos, tudo a gente está vendo aí a consequência, né? E aí, intuitivamente, o André conclui que encarávamos com Leonel e Clarindo, esses dois homens que surgiram, os irmãos expoliados de outro tempo. Certo, porque lhes devêssemos algum esclarecimento, a expectativa feroz com que nos seguiam os mínimos movimentos, Silas ajuntou. Quer dizer, eles estavam ali observando tudo que acontecia, né? Sim, sim. Quem não estimará os haveres que lhes pertencem? O Silas concorda com eles para que ele possa entrar no cenário deles, né? E eles dizem: muito bem, responderam satisfeitos. Ambos os perseguidores, esfregando as mãos de alegria com quem supostamente encontrava mais combustível para a fogueira da vingança, a que se entregavam com desvario espantoso e adquirindo imediata confiança na equipe do Silas, né? À face das palavras com que ele soubera, né, sossegar a inquietação deles. Clarindo, o mais brutalizado dos dois, um dos irmãos, né, passou a dizer: fomos vítimas de terrível traição e perdemos o corpo aos golpes de um irmão infeliz que nos pilhou, quer dizer, nos tomou os bens. E aqui estamos com o desforço justo. Agora você vê, ele tem noção de que não está mais no mundo físico, né? Ele sabe que desencarnaram. Como é que continuam, né, nessa posse, né? Mas E acham ainda que tem ainda a questão, primeiro da vingança, né? Mas que ainda são donos da de. fortuna, Porque da herança. a gente vê isso muito na nossa reunião mediúnica, que muitos sabem que estão desencarnados, mas ainda estão ali ligados às suas heranças, aos seus bens, e não querendo ainda, tem muitos que não querem nem fazer que tenha partilha para os seus herdeiros, que É, achando que os bens são deles mesmo. Então, assim, mesmo tendo a noção de estarem desencarnados, ainda continuam ligados aos bens materiais, que não vão usar nada disso no plano espiritual, né? pois é. Gargalhou de estranha maneira e acentuou: o maldito, quer dizer, o irmão, né, que praticou o crime, porém, acreditou que a morte lhe apagaria o crime e que nós, os desventurados, que lhe sucumbimos às mãos, estaríamos reduzidos a pó e cinza.
apossou-se-nos dos haveres, depois de promover um acidente espetacular, no qual fomos por ele assassinados, sem compaixão. De que ele valeu, no entanto, gozar, ele está perguntando, né? De que ele valeu, no entanto, gozar à nossa custa, se a morte não existe, e se os delinquentes no corpo ou fora dele estão algemados às consequências das nossas ações. Veja o conhecimento que ele tem da vida após a morte, né? O bandido sofrerá os resultados da infâmia contra nós, e aqui respira o filho dele, cujos menores movimentos governaremos, até que nos restitua a fortuna de que somos legítimos senhores. Por tempo relativamente longo, ambos despenderam largo repertório de lamentações, reforçando as cores do sinistro painel mental a que se acomodava. Então, a gente vê aí, Márcia, o conhecimento que ele tem do mundo espiritual, da questão da vingança, do que eles podem fazer. Você vê que eles usam termos, né? Eles estão. Me perdi aqui o adjetivo que eles usam, né? Mas é uma questão assim, eles estão governaremos, ele usa isso, né? Governar é você tomar as rédeas, né? Ele está ali de posse daquela situação, ou seja, um processo obsessivo doloroso, né? Quase que numa subjugação desse menino do Luiz, né? Que por... Termina aí que você ia falar, Thelma. Não, porque o Luiz ele não tem conhecimento esses espíritos que estão ali. Ele não está sabendo nada disso, ele está sendo monitorado, né? E como acontece as obsessões, é assim mesmo, né? Começa as ideias, começa a monoideia, o desejo fixo, o cuidado exagerado, como é que diz, o valor exagerado que ele dá aí à questão das posses, o descaso da propriedade, tudo isso faz com que esses espíritos vão tomando rédea ali na situação e se tornando uma obsessão muito cruel, né? E é interessante essa fala deles aqui, porque de que lhe valeu, no entanto, gozar a nossa custa, se a morte não existe? Eles Ele diz sabem assim: isso. no corpo ou fora dele estão algemados as consequências das suas ações. Então, engraçado que eles sabem que no corpo ou fora dele estamos todos algemados às consequências das nossas ações. Uhum. Mas isso vale para o irmão. Para É, eles que estão fazendo mal, eles só se veem como vítimas. Eles é, não se veem também como verdugos daqueles que eles estão influenciando, se sentem né? vítimas. Porque O o menino, irmão, o Luiz, que hoje já é um homem, não tem nada a ver com os feitos do pai, né? Mas eles estão causando mal. Mas causando mal apesar por deles vingança. terem a noção, e como eles se acham vítimas, consequência das ações para eles não existe, né? Então, para eles, tudo que eles estão fazendo, eles têm o direito de fazer. Tanto que daqui por diante são os questionamentos que eles vão fazer a Silas. Ele fala: você não acha que que a gente tem esse direito? Né? Então vai falar mais aí à frente. Então é interessante isso, né? A justa noção para o outro, mas não para mim. A lei vale para o outro, mas não para mim. Né? É isso mesmo. E a maioria das pessoas pensam assim, né? A tendência do ser humano, devido ao seu egoísmo, ele pensa mais naquilo que vai favorecer a ele. O que vai desfavorecer o outro não é importante, né? Mesmo que seja ele que cause. E assim nós vamos contraindo os nossos débitos, né? Com a lei divina. E aí E André talvez, Luiz continua aí, né? é, e talvez cansados de martelar nas mesmas alegações, sem qualquer resposta de nossa parte, confiaram-se à pausa mais dilatada e que Clarindo rompeu, dirigindo seu assistente em tom amargo. Não admite vocês que temos razão? É o que a Márcia estava falando, né?
Sim, aprovou Silas, enigmático, todos temos razão. Entretanto, e ele ficou curioso, né? Entretanto que, atalhou Leonel, algo cínico, quererá porventura interferir em nossos propósitos? Nada disso, disse Silas. Desejo simplesmente lembrar que por dinheiro já lutei excessivamente, crendo que o direito prevalecia do meu lado. Então, o Silas está mostrando aí, né, que muitos de nós já pensamos assim, né? Pensamos que o dinheiro é tudo, né? Que os bens são nossos. Quanto tempo nós pensamos assim? Antes de conhecermos, né, os ensinamentos que a doutrina nos traz, que o Evangelho de Jesus nos traz. A gente podia até saber, mas não com essa profundidade, né? Porque Exatamente. o André Luiz vem mostrar para nós, assim, através de fatos, o que acontece, né? E nós ficamos mais conscientes das consequências. Quer falar alguma coisa aqui? Não, Então, pode seguir. ele continua dizendo, né, certo, porque a observação algo dúbia chocava os interlocutores, o chefe de nossa expedição valeu-se da expectativa natural e perguntou: amigos, vemos que esta casa permanece largamente povoada de irmãos nossos, ensandecidos, enlouquecidos, né? Serão todos eles credores dessa família infortunada? O olhar inteligente que o companheiro me lançou deu-me a perceber que o inquérito afetuoso guardava o objetivo de entreter a confiança dos vingadores intrigados. Então, o Silas ele age assim, né, com uma certa perspicácia, né, para poder envolver aqueles companheiros e eles abrirem, né, as suas intenções ali para que ele pudesse ajudar a esse rapaz, a essa família e organizar ali o que eles estavam propondo nesse capítulo, estão, né, propondo, que é o retorno do Antônio Olímpio e certamente a futura esposa dele, né? É, É mas o isso. objetivo maior deles, né, quer dizer, é preparar essa família para essa reencarnação, né? Porque do jeito que as coisas vão ali, né, eles primeiro precisam, porque como o objetivo depois maior é preparar esses dois, o Clarindo, né, e o É, Leonel, para serem é, filhos deles, mas eles precisam primeiro desistir desse processo para que eles possam ser tratados no mundo espiritual para terem condições de reencarnar. eles precisam de Então, fazer essa limpeza ali, né? É uma limpeza espiritual, né? organizar toda essa ambiência ali e tratar esses companheiros para poder concluir o objetivo, né? Tanto que a gente viu na parte anterior que além dele ele se afastar, o Luiz, do ambiente social, ele se afastava também dos carinhos, dessa vida social Da dele dentro da família, própria né? casa, da família. É, Ele não tinha mais esse convívio amoroso nem com a esposa, nem com os filhos. isso mesmo. Totalmente com uma ideia fixa na questão da fortuna dele. Então, eles precisam afastar toda essa influência espiritual que está ali, e nós vamos ver agora, que nós estamos parando aqui nesse slide, na última parte, nós vamos ver, né, como que se dá essa influência, que eu acho que é a parte, uma das mais interessantes desse capítulo, é como acontece esse processo nessa influência espiritual, dessa obsessão, tanto dos dois, quanto esse ambiente totalmente poluído, né, de pensamentos só nas questões materiais que envolvem essa família, mas especialmente o Luiz, né? E é isso É. que a gente vai ver continuando semana que vem, na última parte desse capítulo. E assim a gente chega ao final da segunda parte, né? E vamos aí ficar curiosos para saber como que vai terminar esse encontro aí, né? Como é que esses companheiros vão perceber essa visita, né, do Silas. E é isso. Então, que nós possamos ficar sob as bênçãos de Jesus e até semana que vem. Até, Márcia, até amigos, fiquem com Deus.